não deveria agora fazer o passado exame de de toque. É 2020. isso mesmo que ouviu. E a Se matéria você é que eu um homem com mais de separei 40 na anos, noite de hoje aposto que já deve ter sido é uma matéria questionado muito se já interessante fez que, esse exame aliás, por nós conta do conversamos Novembro Azul. com Mas em algumas vez de pessoas que repetir a mesma pediram, pergunta que que você vai acharam ouvir que era nos melhor rádios, na TV, na passar internet, eu aquela quero te história mostrar daquela porque moça que você teve não aquela deveria fazer esse experiência exame. Eu incrível sou o Dr. Carlos Chilisca, em uma tenho das mais de praias lá 35 anos de experiência médica e de sou um dos Guaraú, né? pioneiros no Eu, estudo de da princípio, saúde agradeço a masculina. presença E de todos quero te vocês mostrar aí. o que A está por Nariman trás está dessa aqui me dando campanha uma forcinha, publicitária. agradeço Entidades imensamente aí, renomadas Nari, como a tá? Sociedade O Brasileira de Marcos, Medicina de tá, o Família e Comunidade Curitibanos, e até o enfim, tem próprio mais INCA, algumas o pessoas Instituto Nacional entrando, do né? Câncer, O também não José estão Carlos incentivando essa Azevedo, o campanha. Hitzel, O eu motivo eu agradeço revelo neste imensamente a vídeo. presença É de só vocês. clicar Eu no vou botão esperar que um vai pouquinho aparecer para no ver final. se mais algumas pessoas entram para poder acompanhar o relato. De princípio, ontem acabou estendendo um pouco, que eu tive com a Como presença do conseguir Moreira um aqui, né, do Wi-Fi Carlos super Moreira, rápido e onde a e gente quando acabou quiser em entrando em 60 outros segundos? assuntos, né, que acredito que seja interessante Provedores de também internet não para a querem gente que você levar o descubra estudo. esse truque barato. Para as pessoas que assistiram, eu Silvio gostaria Correia e apenas de Fabiano fazer Torres são dois engenheiros de uma ressalva computação. em algo que eu disse, Eles e descobriram naquele uma maneira momento de acabou aumentar não os me vindo sinais a de palavra Wi-Fi na certa, e eu hora. falei sobre os corpos, por exemplo, Os que eu dois trabalhavam acreditava, para um grande sobre provedor como de seria internet. digamos, a Foi característica, lá que eles digamos, de um descobriram um segredo multidimensional sujo. ou um ser Os provedores de extraterrestre ou coisa internet estão parecida, que eu falei intencionalmente reduzindo sua sobre aquele conexão. problema da Ao densidade analisar o dos uso de corpos, dados da né? sua Na verdade, internet eu coloquei o outro lado como espiritual, mas na e verdade não limitar a foi bem velocidade isso. da É que internet me e a largura de fugiu banda durante naquele as horas de momento o que pico. eu deveria falar, mas a Todos os ideia seria provedores de internet o estão corpo, fazendo uma isso densidade do corpo e uma para densidade manipular as de pessoas a energia. usarem um pacote Então, de diria que internet aqueles caro 100%, vamos calcular um e para dar 100%, aos seus clientes então mais estaria caros mais dividido largura de entre banda. a parte da matéria Eles corpórea, ficaram né, e a enojados matéria de com a energia. atitude gananciosa Então é da isso que eu quis empresa. dizer. E acabei colocando como Então, espiritual e dei uma decidiram largar os conotação empregos. depois diferenciada, né, da impressão que Juntos, eles seria o começaram a espírito no procurar uma corpo, então maneira ficou de meio driblar a confuso. Mas isso aí limitação de foi falha velocidade. minha, que naquele 9 momento eu estava meses empolgado e depois, falando e nasceu não o me Wi-Fi surgiu X. O a palavra aparelhinho certa melhora para dizer. Então eu drasticamente a peço minhas velocidade e desculpas. o alcance do Uma Wi-Fi. outra coisa, eu agradeço também a presença das pessoas que estão entrando aqui pelo Ele mesmo pode aumentar a momento. velocidade do Eu Wi-Fi em tenho até notado que 300 muita gente nova está Mbps. entrando aqui no canal. Então E eu você não peço precisa de nenhum que conhecimento as pessoas técnico para novas que usar. estão conhecendo o canal, que procurem se O inscrever, Wi-Fi X que é é muito fácil importante, de instalar. e que também possa Basta acionar, ligar deixar ele esse numa tomada sininho elétrica. acionado em todos. Isso é O muito Wi-Fi importante, X se gente, porque eu conecta não tenho como automaticamente ao comunicar todo roteador mundo. Na e começa a YouTube, ele funcionar na realmente hora. acaba não comunicando muita gente, não. Só aquelas É assim pessoas que que funciona. frequentemente estão no canal, que estão sendo O avisadas. Wi-Fi X Aquelas bloqueia o pessoas que em relatório de algum dados da período, sua algum tempo, internet que é ficam enviado ao seu provedor sem de participar do internet. canal, então parece Isso que o faz com YouTube que não seja considera. impossível que o Então, por provedor isso que de é sempre internet diminua importante sua fazer a conexão com a atualização da internet. inscrição, tá? Ao É mesmo um tempo, toque, é claro, o mas aparelho fica, aumenta a é claro, a velocidade do critério de seu sinal vocês. Wi-Fi. Por outro lado, na verdade, o que O eu Wi-Fi X estou também querendo corrige colocar pontos cegos de é aquele Wi-Fi. título como retrospectiva. Eu comecei um pouco mais tarde hoje, porque na verdade eu não iria fazer, eu ia dar uma folga e ia fazer amanhã, mas aí algumas pessoas Com esse começaram teste de a me velocidade da passar um internet, WhatsApp você pode ver como ele perguntando se ia funciona. ter, se ia ter live, se ia ter Velocidade de live. download sem Então, o Wi-Fi que eu X. fiz? Eu falei, puxa vida, eu vou ter que entrar, né? Instalar o Então, Wi-Fi dentro X dessa meia hora, entre 9 horas leva e 9 e apenas meia, alguns eu fui segundos. obrigado a decidir. Então, eu preparei a sala e vou colocar uma matéria que eu tenho pronta, justamente dessa moça, que é moradora lá em Guaraú. Então é o seguinte, eu não estou querendo estender muito a live de Velocidade hoje, eu de queria apenas download passar com esse Wi-Fi recadinho. X. Esse vídeo é um pouquinho mais extenso do que o Nunca outro, mais tá? tenha demoras para Ontem, porque carregar e tem problemas de buffer. mais argumentos, Perfeito para mas tem transmissão coisas de assim filmes e fantásticas séries, que é dita, como o que foi dita Netflix naquele e o momento YouTube. que a gente teve lá, que eu acho Desfrute de uma interessante experiência de passar jogos novamente super no rápida. canal para aquelas pessoas que, Mas ele também é ótimo obviamente, para navegar e trabalhar em estão casa. conhecendo o canal agora. Desfrute de um De poderoso princípio, sinal Wi-Fi curitibano, quem mais aí? Estou vendo se já em entrou mais qualquer algumas lugar pessoas da sua aqui, casa. esperando um pouquinho, né? Para Silvio eu Correia e poder Fabiano Torres querem que as colocar. pessoas Ontem também a descubram o gente Wi-Fi acabou, a X. Tatiana está aí, A gente obrigado, acha que a Tatiana, internet deveria ser o acessível para Daniel, todos.
Spartacus, né, Daniel? E Obrigadão, é por isso que a Ronaldo gente decidiu Júnior. manter o preço É baixo. sempre bom, eu agradeço muito Agora, ter vocês você por pode aqui, adquirir tá? o iFix com desconto de 50%. O que eu estou procurando fazer é tentar pegar, e frete integrar grátis para o Brasil. assuntos ligados à ufologia dentro de outros tipos de estudo. Você Ontem a tem gente uma até conexão comentou alguma Wi-Fi coisinha lenta? que eu vejo que não está fora do estudo da ufologia. Né? A Experimente o gente falou Wi-Fi alguma X hoje, coisa 100% dentro de sem outros riscos. âmbitos, né? Até no aspecto mais de Clique no link coisas para adquirir o assombrosas, seu. magia, uma série de coisas, mas são coisas importantes, gente, para o nosso estudo, né? Para quem quer entender um pouquinho mais sobre ufologia, eu tenho notado que precisa abrir a cabeça, abrir a mente e estar disposto a realmente a conhecer um pouquinho de tudo. Eu não digo saber tudo com profundidade, mas é importante que a pessoa conheça um pouquinho de cada coisa, um pouquinho, eu não digo de cada disciplina, saber tudo com profundidade, mas melhor o assunto. Que a pessoa conheça eu acho muito bom, eu acho muito legal quando a gente passa a questionar, digo de cada disciplina, saber tudo com profundidade, melhor o assunto, ou quem sabe até cenas mesmo, legal quando a gente questionar, em outra esfera que a gente não entendeu ainda, entidades, ou quem sabe falando muito sobre física, física newtoniana, em outra esfera não dá muito incremento, né, para hoje se estudar algo que está completamente fora, digamos, estupidamente da nossa existência, o incremento, né, para hoje se está aqui, mas ao mesmo tempo não está aqui, pode estar em algum lugar, pode estar sediado no próprio planeta, né, está aqui, mas ao mesmo tempo não está aqui. Inclusive tem um programa que nós fizemos há muito tempo atrás, tem mais de um ano, que é até recordista aqui do canal de visualização do programa que nós fizemos há muito tempo atrás, tem mais de um ano, foi até recordista do canal de áudio aberto. Espera um pouquinho, desculpa. Oi, gente, eu acho que eu vou pedir desculpas novamente a vocês, tá? Por um acaso tinha, por isso que eu costumo não colocar, justamente abrir uma live, abrir, por exemplo, o canal do YouTube, porque acontece isso. E vocês me perdoem que isso aí estava aberto por baixo aqui, eu não vi. Como eu estou sem falante, e acabou vazando aí para vocês, então me perdoe, tá? Me perdoe, ainda bem que a ANR acabou me avisando. Então são falhas, praticamente, você vê que administrando tudo sozinho, eu nunca abro. Hoje, por um acaso, eu abri para falar com vocês através do YouTube direto, né? Porque a minha plataforma aqui não tem como saber. Então, por isso que precisa tomar muito cuidado. Então, eu vou fechar ela para não ter mais problema. Obrigado aí, Nari. De qualquer forma, como é bom ter pessoas que nem você que procura auxiliar aqui o canal, né? Eu sou muito grato. Só me perdoe porque eu acabo, quando eu estou desenvolvendo algum texto aqui com vocês, eu acabo, não dá para eu ficar vendo o chat, né? Então, acaba não percebendo, tá? Então, são falhas realmente que a gente acaba acontecendo. Quem faz ao vivo está sujeito, né? Tá? Então, é isso aí. Deixa eu até ver aqui o recadinho que vocês estão me passando. Então, a ideia foi essa. Então, depois eu dou um jeito aqui de cortar isso aqui, tá? Eu corto essas coisas que acabaram vazando aí por um acaso, que eu acabei não tendo acesso aqui, tá? Enfim, então vamos lá. Então, como eu estava falando, volto a falar, né? Porque provavelmente eu vou cortar essa gravação depois, essa falha, né? E então essa moça, ela teve realmente uma experiência fantástica e ela nos relata como aconteceu tudo isso. Então, a ideia aqui do canal foi justamente colocar esses melhores momentos do ano de 2020, que eu acho que foi um ano muito legal aqui para o canal, porque foi um período onde a gente conseguiu trazer muitos relatos, que eu volto a dizer, se vocês, algum de vocês provavelmente não sabem, eu andei guardando, depois que aconteceu todo esse problema do isolamento social, eu tinha várias matérias que eu guardei, eu segurei durante todo esse período, porque eu sabia que ia cair bastante a audiência, como caiu.
de todos os canais, caiu bastante audiência, e também foram criados muitos canais nesse período, então acabou fragmentando muito o público, né? E eu, como eu sabia disso, eu acabei guardando. Como praticamente terminamos o ano, chegou um momento que eu vi que eu não poderia segurar mais. Então eu passei a colocar alguns argumentos, alguns relatos que são inéditos, que eu nunca tinha colocado aqui, como eu tenho alguns que eu ainda vou colocar, e, é claro, os assuntos clássicos, que foi muito importante aqui para o canal, eu estou repetindo, como eu vou voltar a repetir agora, com essa próxima aqui, que é a retrospectiva, né, o que rolou no canal nesse período de 2020. Então, eu vou colocar aqui em suma, essa matéria, ela foi novamente reeditada, houve alguns cortes que eu fiz que foi coisas desnecessárias, eu achei, e eu coloco aqui novamente para aquelas pessoas que não viram, aquelas pessoas que já viram, então provavelmente vão se lembrar, porque é uma matéria bastante interessante. Tá bom, gente? Então eu agradeço o César Alves, o Marco Grê, que provavelmente já viu essa matéria, o Frei Barbosa, enfim, deixa eu ver aqui outras pessoas, o Mozart, César Alves, enfim, o Carlos Plarchus está aqui, Plarchus, né, desculpe. Enfim, gente, acho que já dá para eu passar a matéria, e eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento nela, e assim que ela terminar, a gente faz aí um meio campo, aí, alguns comentários, alguma coisa, fica à vontade, tá? O Marco Ritzel está falando alguma coisa aqui, inclusive o que eu queria dizer para vocês que, dependendo do tempo, essas mensagens me caem aqui na plataforma, então às vezes eu não tenho acesso. Muita mensagem que está sendo colocada aqui, provavelmente quando eu retornar, eu não vou mais tê-las. Se for alguma coisa interessante, comentário importante, procura repetir para mim depois, tá? Eu agradeço, tá bom? O Curitibano está falando, fechando a propaganda do aparelho, Então foi isso aqui, meu amigo, tá? Foi isso que aconteceu, então, lamentavelmente, eu peço novamente desculpas a vocês. Então, vamos lá, vamos continuar a matéria aqui, tá? Até mais aí. Eu tenho 50 anos, eu moro aqui no Guaraú há 35 anos. Em 1986, eu estava na Cachoeira do Arpoador, acampada, e acampada na praia. Aí eu fui para a cachoeira para lavar uma bermuda minha, eram 9 horas da manhã. Sim. E quando eu estava sozinha na praia já uma semana, não tinha ninguém na praia. Maré alta, então a praia estava sempre limpa. Eu saí da barraca e fui para a cachoeira tomar banho e lavar uma bermuda minha. Aí eu estava lá sentada na pedra, aí eu olhei assim para cima, subindo a cachoeira, perto da piscina natural, eu estava um pouco mais abaixo, e tinham duas pessoas, apareceram assim, duas pessoas, loiros, cabelos iguais. O que me chamou a atenção neles foi a roupa. Era um prata transparente que quase dava para ver do outro lado, assim. Era muito limpo. Uma coisa muito limpa, uma roupa muito limpa, botas. Eu achei que eram mergulhadores. Mas eu pensei comigo, mergulhador na cachoeira? Essa cachoeira não tem piscina funda para mergulhar com uma roupa tão linda dessa, né? Aí eu pensei, acho que vieram do mar. Mas eu já estava na praia desde cedinho, não tinha visto ninguém pela praia. E eles apareceram na cachoeira. Aí quando eu olhei assim que eu vi, eu pensei em falar bom dia. Só que eu pensei, egoísta, eu estava aqui primeiro. Eles que tinham que me cumprimentar, né?
Só que eu fiquei olhando, eles não falaram nada. Ela deu uma risadinha de canto de boca. Ah, mas tinha uma mulher também? era um casal. Um casal? Um casal Parecia bem humano? loiros. E a altura, assim? Humanos, pareciam humanos, brancos. Olho. Normal. Parecia, para mim, eram duas pessoas normais. Duas pessoas que estavam ali fazendo alguma coisa, um evento, mas a roupa era roupa de mergulhador. Não era roupa muito bem fechado nas golas, me chamou muito a atenção a roupa. E eles eram muito iguais, não tinha diferença nenhuma, só o cabelo. Que o cabelo dela era até aqui, mais ou menos, e o dele aqui, pareciam dois capacetes. O cabelo. Tipo Chanel ou não? Chanel, tipo Chanel. Tipo Chanel o cabelo dela, mas bem assim, não era fio, entendeu? Não parecia fios de cabelo, era diferente. Unidas. Parece que era tudo unido neles. A roupa parece que era unida a eles. Me chamou muito a atenção a roupa, porque eu nunca tinha visto, até hoje eu não vi uma roupa daquela na minha vida. Aí eles desceram a cachoeira, passaram por mim, eu continuei lavando a minha bermuda, eles não falaram nada, eu também não quis falar nada, porque eu falei, não sei, né? Aí eles passaram na minha frente e desceram a cachoeira. Aí eu me incomodei, eu falei, de onde que veio esse pessoal, esse casal? Aí eu desci a cachoeira atrás. Falei, bom, vou ver que eles foram para o Arpoador, ou para o Paparnapoa, ou eles vieram para o Guarauzinho, pelas pegadas na praia, eu vou ver onde eles foram. Não tinha pegada nenhuma na praia deles. A maré tinha sido alta à noite, de madrugada, então quando ela baixou, limpou a praia, não tinha pegada, não tinha ninguém na praia. Não vi mais nada. Você não viu nem... A estatura dele. A estatura. Não eram grandes. Porque eu fiquei pensando se eles não estavam meio que flutuando na hora. Porque eu não via a base onde eles estavam. Eu sabia que eles estavam por causa das pedras. Então, eu não sabia se eles estavam em pé, mas eles desceram, passaram por mim em muito silêncio e foram embora. Hoje, naquela época, eu não tinha muita noção de quem eles eram. Hoje, eu era muito jovem, naquela época a gente não falava muito em... Quantos anos fazem mais ou menos isso? Isso foi em 2005, ou 85. Ah, então já faz bastante Já faz tempo. mais de 30 anos. E essa é Ilha do Arpoador aí? É a Praia do Arpoador. Praia do Arpoador. É uma praia exótica, então, uma praia maravilhosa. Que me disseram que aí também é... Os antigos tinham medo de andar nessa praia à noite, porque eles encontravam os caras muito grandes na praia à noite. Então, eles não andavam. Os nativos lá do Parnapoa, eles não andam na praia à noite. Eu que não sabia, fiquei lá. Você tem coragem de... Eu tenho, claro. Então, eu fazia trilha. Porque a gente está para fazer um evento lá nessa praia aí, né? Então, tem que pedir autorização. Eu estou sabendo. E não pode ficar até meia-noite, não é isso? Aí vai que não pode, né? Então... Porque a gente, como tem um canal, né? O canal do Edineu, depois eu vou deixar um folhetinho com você. Inclusive, eu gostaria de saber se você permite a gente colocar essa matéria que você está nos passando. Claro. Mais para efeito, mais para, sabe, efeito... Claro, todo mundo tem que saber que eles existem. Não, então é só para evitar, porque as pessoas hoje, às vezes, não querem preservar a imagem, né? Não, tudo bem. Bom. Eu sou imagem pública. Tá certo. Tá certo, mas vamos... Porque é o seguinte, deixa eu te explicar, o canal da Edineu tem uma proposta esse ano de sair a campo, porque a gente tem um trabalho que é feito em pesquisa ufológica, e dentro do segmento, hoje é considerado o melhor canal. Eu não gosto de falar melhor, né? Fica muito... assim, mas o melhor canal... mais sério que tem, porque realmente a gente procura levar com seriedade e procura trazer pessoas sérias, né? Sim. E a gente descarta qualquer coisa. E a nossa ideia é deixar de ficar à frente ao computador e cair a campo. E aqui é justamente o local. Há um mês atrás, eu também estava aqui na Praia do Guaraú e a gente viu uma luz. Então. Não era satélite, porque não estava na rota dos satélites, não era avião. Ela sempre atravessa aqui, ó, e vai sentido ilha. Parece que quando chega na ilha, some. Foi. Você viu, Lu? Você estava junto, eu, você, Micaela? Nós três vimos essa luz também. Faz o quê? Um mês?
Uns 2 E meses. coisas assim saindo do mar, porque você chegou a ver alguma coisa? Não. Do Não. mar eu não cheguei a ver nada. Ele só Você via chegou a ver essa alguma luz. coisa? Não? Que tem grutas, né? Eu acredito, por tudo que eu já vi, né? Nós que temos até existe por aqui. camisetas dos Porque tem muitas extraterrestres grutas pintadas para a gente marítimas, vender assim, para né? começar. Porque eu pensei, falei, vamos incentivar esse grupo, essa galera dos ufológicos para vir para cá, porque aí ela pintou um monte de camiseta à mão. Aí a gente pode expor para o pessoal de vocês, se interessarem Não, sem em dúvida. comprar, entendeu? Não, a gente pode sim montar um esqueminha aí, a gente tá aberto Ter lá. souvenirs, entendeu? A gente pode fazer souvenirs. Não, até esse evento aí, eu e o Moreira, a gente tá até correndo atrás, né, Moreira, de um negócio com barco mesmo. Não, Nós a gente até pode fomos ali no ver. Toshio, interessante, ligar sobre para o vídeo. ele. Seriedade, né? A gente procura levar com Tem seriedade, porque senão banheiro, começa. tem cozinha. Vamos, depois você passar o... Eu nós posso, vamos aí falar. você pode ver meus... Eu tenho fotos, tudo. Então. Tá? Legal. É um trabalho sério, né? Parece que... Não, mas é um porque trabalho- eu acho que é muito mais sério do que nós imaginamos hoje, tá? Claro que é. Eu acho que a gente não consegue ver a tremenda profundidade que tem esse assunto, Sim. entendeu? Legal. Eu só sei que a minha filha viu as luzes aqui na Montanha do Itatinhas. Não tem quem não tenha visto alguma coisa aqui na região, é Agora, incrível. aquelas pessoas que eu vi, eu tenho certeza que não eram, eram humanos. eu acho que era uma raça muito mais próxima do ser humano. Eu fui pesquisar, existe uma raça chamada paleonoides. Vocês já ouviram falar dessa espécie? A espécie paleonoides. Tem um jeito de nórdico, né? Tem uns nórdicos, né? São loiros, altos. É que ela está falando para ser nórdico. Então, eu vi uma pesquisa falando que são paleonoides, que é a raça mais próxima ao ser humano. Que os maias são descendentes desse povo. Tá vendo o que eu falo no canal de Edneu, gente? Você vê, a gente que está aqui no canal há mais de 3 anos batalhando, procurando informação. Olha a informação que ela está dando para a gente, coisa que eu não sabia. Para vocês verem que a gente está constantemente aprendendo. Sim, né? Aprendendo com as são pessoas. São os paleonoides, são a espécie mais próxima ao ser humano. É a única espécie que está mais próxima do ser humano. Mas eles não falam, não abriram a boca. Não, né? E Mas você ficou com medo? Não. É que você era mais jovem, né? Você não teve medo. Eu achei que eram mergulhadores. Eu tá nem bom. imaginava que poderiam ser seres de outro planeta. Porque a roupa não existe aqui. Seria uma espécie de um colã, né? Assim, uma segunda pele, alguma coisa. Uma segunda pele. Os dois vestidos iguais. É porque o que acontece, pelo que a gente tem estudado a respeito, alguns seres realmente, o que tudo leva a crer, que eles têm uma espécie de uma segunda pele, que seria uma roupa biológica, isso. alguma coisa biológica que está ligada realmente ao corpo biológico, né? Então, porque era muito coladinho, ia ser muito perfeito, sabe? Interessante, né, de talvez ter passado por vocês, porque sabe o que eu fico pensando, não querendo levar o negócio viajar na maionese, tá? Mas hoje a gente está percebendo que tem algumas pessoas que veem esses seres, outros não. Então eu levo a crer que talvez o problema da espiritualidade de cada um dá margem para a pessoa poder ter a sensibilidade de ver. Né? Porque ali foi uma visão, assim, mas foi muito, muito natural, porque assim, a cachoeirinha é assim, aí tem uma piscina de água natural. Eu vou levar lá para vocês verem. Inclusive, é pertinho aqui? Não é pertinho, tá bom. Tem que ir de barco lá. Tá bom, uma hora, quem sabe a gente arma um esqueminha para ir lá. Só que onde eles estavam, tem uma mancha na pedra. Tem? Tem uma mancha na pedra. Olha. Porque depois eu subi a cachoeira para ver se eles estavam nadando também. Se tinha, porque normalmente quando você entra numa cachoeira, você tem vestígios de água nas pedras. Sem dúvida. Não tinha uma mancha na pedra. Tem essa mancha na pedra até hoje. Está lá até hoje. E isso você tinha... Parece que esquentou a pedra. E antes, por exemplo, você conhecia, não tinha nada disso? Alguma coisa? Você lembra de alguma coisa? Não. A única coisa é que quando eu chegava lá, os pescadores falavam para mim, você tem coragem de ficar aí sozinha? Eles achavam que era assombração. Tem assombração nessa praia. Tá. Né? Então, eles não andavam na assombração. Eu ficava lá na praia, não sei o quê, nunca vi nada.
E eu vi de dia. E 9 qual é o horas nome da manhã. praia? É Praia do Arpoador. Essa Praia do Arpoador, porque justamente onde a gente está projetando, Sim. é a gente fazer um encontro lá. Então, essa É uma praia... pena que eu fiquei sabendo, reportando, acho que é isso mesmo, que confere, é que parece que até de tarde, até meia-noite, né, que pode ficar lá, não é isso? Pode ficar, que não pode armar barraca, não pode fazer nada. Não pode, não, porque é dentro da reserva, é a segunda praia da reserva. Mas de barco também, né? Não tem horário por causa dos monitores, tem que ter monitor lá. Isso. Mesmo que vocês vão em grupo, mesmo que seja à noite, tem que chamar o monitor que fica Sim, lá. Tá. Aí tem um monitor, às vezes, se bem que depois também tem que ver um negócio de maré, porque é uma praia que enche rápido, né? Então tem que ver o negócio da maré, lua e o monitor para estar lá com vocês. E o horário, a gente conversa com que é o gestor da reserva, e ele vai dar uma autorização para vocês permanecer legal. mais. Então há condições. Acho que há condições, tem que falar com ele, mas eu acho que é porque possível, a gente preserva, é claro, não deixar lixo, esse tipo de coisa. Não vai fazer fogueira, nem nada. Porque diz que não é permitido nem fazer fogueira. Não, é permitido passar lá mínimo de 2 horas, quando tem muita gente, mas eu acho que um evento desse aí, acho que ele vai abrir, sim. Porque a nossa ideia realmente é a cata mesmo. Nós estamos à caça dos OVNIs. Mas então, à noite é legal porque você vê as luzes. Agora, eles em si, eu acho que a gente só encontra de dia. Eu procuro de dia, à noite eu não procuro. Depois desse meu encontro, eu procuro durante o dia. Você conhece mais pessoas que viram alguma coisa? Tem a minha filha, que ela não está aí, que viu. Tem o pessoal lá de dentro do Parnapoa, que são nativos, atrás dessas praias desertas, que eles contam vários relatos. Só que E você conhece o pessoal lá? Conheço. E se for para um dia ir para lá... Vamos, aí eu aviso. Ele tem que atravessar de barco? De barco. Olha aí, rapaz, tá vendo? Tem que pegar o telefone dela. Tem que pegar e a gente organizar. Assim que eu voltar de viagem, eu moro aqui do lado. Porque a gente pode organizar todos esses passeios. Claro. Seria um passeio ufológico, na verdade. Sim. A gente poderia até trazer um drone para poder pode trazer fazer tomadas. Pode trazer filmadora, pode sim. Né? Sim, o Toshio ele é bem E lá acessível. pega internet não, né? Pega? Eu acho que pega, sim, pega internet, sim. Só não pega internet na terceira praia. Tá. Lá não pega. Então, mas tá até vendo? o Arpoador pega internet, o rio aqui acima pega. Esse negócio de alugar um barco para fazer uma vigília dentro do barco, ia ser legal. Da escuna. Nossa. A escuna é maravilhosa. A gente já dispensa o negócio com o Rodrigo lá. A gente não ia lá para... E aí sobe, esse rio sobe, é lindo. Então a gente vai lá depois para conhecer. A gente está arrumando. Não, tudo esse problema, desculpa até. Não, mas é só vocês saírem aqui, dá para ir a pé, não precisa nem de carro. Desce aqui, vocês vão passar em frente à minha casa, que é no segundo quarteirão. Aí tem a náutica do Toshio, que é onde eu trabalho, e tem a escuna, que a escuna já está ancorada lá no rio. Então, porque qual é a ideia? Pelo canal, como a gente tem abrangência, é provável de vir pessoas de fora, que nem eu sou de São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. Sim, e outros então estados, eu saí, até de fora do país, né? Tem gente que gosta disso. Eu trabalho com isso há 20 anos. Então, olha aí, ó. Pode nos até queria tanto ter um namorado extraterrestre. Olha aí, tá vendo? Talvez você tenha e não saiba, tá vendo? Então, vai saber. Tá vendo esse loirão bonitão aí que passou anos atrás, tá vendo? Então, mas... não, eles eu não queria, não. Eles são muito sérios. Muito sério, muito secão. Muito sério. Ele não... eles olharam para mim juntos, os dois. Eu acho que eles desceram. Mas não é isso, ó. Ele não esperava encontrar você, talvez. Então, porque eu achei... Eles tratam a raça humana assim, o que a gente vê de emoção, eles não têm. Não tem, exatamente. Não tinha expressão. Eles não têm bom dia. Não. Legal. A mulher que virou, quando eles desceram, estava um de frente para o outro. Um de frente para o outro. Aí... Eu lavando, acho que escutaram, aí quando eu olhei assim, eu falei, ué, o que esse casal está fazendo aqui? Você lembra, Odineu, do livro que eu estava falando lá do treinamento dos híbridos? Sim. Justamente porque eles não sabem como se comportar. Então eles recebem o treinamento para entender que, bom dia, eles não sabem. Então, para eles, isso aqui que a gente faz. Aí ela deu um sorriso de canto de boca para mim. Aí eu ia cumprimentar. Aí eu falei, não, mas eu pensei comigo. Eu cheguei aqui primeiro. Eles têm que me cumprimentar, esses mal educados. Né? Olha só, me chamando. Olha, eu devia ter conversado. Eu devia.
Eu me arrependo tanto. Eu devia ter conversado, eu devia ter falado bom E- dia. Mas eu não sabia o que Mas você era. não sentiu nada, assim, alguma energia? Porque, escuta, A Nada. moça era bonita ou não? Bonita, os dois muito bonitos. Brancos, rosto miúdo. O que me chamou a atenção também foi o tamanho da cabeça, do rosto. Era muito pequeno. Não era assim do tamanho do nosso, era menor. Era bem menor que o nosso. Proporcional. Não certinho, mas eles eram finos, magros, não eram gordos, eram finos. Parecia que ela nem bumbum não tinha. Parece que não tinha, sabe, Quadril. músculo. Não, tinha quadril, mas parece que não tinha músculo, sabe? Era uma coisa só naquela roupa, assim. Você não via que nem contorno de perna, que a gente tem os contornos, né? Você põe uma malha apertada, você vê os contornos. Era reto. reto. Era tudo reto, não tinha peito. Eu só via que era braço, porque, né, os braços e as pernas, mas era muito reto, era muito liso. É E a interessante, roupa, né? nossa, que roupa, eu queria uma roupa daquela. O mosquito nunca mais vai me morder. Que legal, né? Isso aí. Legal, é. Poxa, então a gente poderia aproveitar, né, que estamos Vamos lá, aqui. tirar uma Vamos fumadinha lá. rápida ali. Aí, Sim. E segue então vou esse papo. encerrar aqui. Agradeço Tá bom, imensamente obrigada aí eu. seu depoimento, tá? Imagina, vamos Muito ser mais bacana. pessoas. Para mim foi muito legal ter conhecido Obrigada, você, né? obrigada para mim também. Você é prazer bastante conhecer vocês. espirituosa. Somos, né? Entendeu? Sim. E é isso. Então E tá. são boas energias que a gente carrega aqui da, Sempre, sempre. né? E o Que é meu legal o trabalho- pessoal daqui, né? Não, Incrível. aqui tem uma galera bem, Pessoal, que tá bem espiritualizada, legal. sabe? Eu acho que o Guaraú É. tem um pessoal que vem para cá assim mesmo Sabe que o pessoal é para... muito educado, né, Dina? Realmente. Por isso que eu digo, educação, às vezes, na universidade, amigo, é berço. É berço, com certeza. Berço. Sempre de berço. Minha querida, eu estou muito feliz aí de ter encontrado aí, e principalmente pelo seu depoimento. E é legal, e a gente vai deixar depois um esqueminha com vocês aí, se você Claro. deixar aí seu WhatsApp, Claro. que quando a gente colocar isso aqui no nosso canal, que já que você permitiu, a gente Sim. passa para você. Tá bom, quero assistir para me divulgar para os Se meus ver. amigos também. E você também. Então Aí a vamos gente ver pode isso fazer aí. uma coisa mais legal depois. Você quer falar mais entendeu? alguma coisa aqui para o canal? Você está aqui eu no quero canal. dizer boa sorte a vocês, parabéns pelo trabalho. E as pessoas que quiserem visitar, aqui é um santuário ecológico. As estrelas aqui brilham demais e a gente sempre tem esses contatos com os... Ai, obrigada. Cartãozinho, né? Da Para Lu. mostrar o... Então, a gente está aqui nesse contato. Deixa eu ver. Essa é a Casa da Bagaça. Nós fazemos souvenirs ufológicos. Quem quiser, aí encomenda a sua camiseta. Olha só, souvenirs ufológicos, tá Eu vou vendo? catar uns cartãozinhos desses que a gente... Então nós Pode realmente ficar. nós vamos tentar a gente mutuamente se ajudar, né? Sim. Vocês numa parte, a gente Sim, também procura vamos. também divulgar o trabalho de Parceria, vocês sem vamos fazer pretensão de parceria, ganho, Sim, mas para o efeito mesmo de fazer Sim. girar de a trazer roda. pessoas. Para girar a roda, né? Sim, trazer Entendeu? pessoas É. interessadas. Isso, em- E o nosso canal realmente tem Agora- pessoas que gostam, guardam coisas relativas à Legal, ufologia, né? legal. Quero conhecer o canal de Então vocês você vai também, conhecer já, já. divulgar. Então, muito obrigado, tá? Obrigado, Tudo de bom. Tudo de bom. E até à bem-vindos, vista, tá Obrigado pela participação. Obrigado aí, tá? Tchau. Bom, gente, praticamente a matéria aí da Jerusa foi colocada aí, uma história incrível, né, que ela conta, que aconteceu em 1985, pela que ela disse, né, e a gente está aguardando, inclusive, a filha dela, tem também uma história referente também a seres, né, é que com esse problema que aconteceu, a gente não conseguiu mais falar com eles, né, então vamos ver agora que a gente está também uma nova programação, vamos ver a possibilidade da gente retomar essa matéria e depois eu trazer aqui para o canal, tá? Então, o objetivo praticamente a gente já praticamente colocou. Se vocês quisessem perguntar alguma coisa aí, né? Eu estava respondendo aqui alguma coisa aqui pelo chat, né? Então, vocês ficam à vontade. De qualquer forma,
ela estava falando sobre esse problema da roupa, né? Até o próprio Grey e os curitibanos aqui estão tirando um pouco de sarro, né, sobre o que ela falou, mas realmente ela deve ter visto alguma coisa diferente, né, já que, pelo que eu estou sabendo nessa região, lá só entra através de barco, tá? Né, então não tem como entrar lá, então como se não havia nenhum barco no local, vai lá saber, né, então por isso que eu coloquei que são seres estranhos, né, que teve lá na praia. A gente não sabe o que é, então como foi alguma coisa que aconteceu há muitos anos, a própria Jerusa mesmo, né, falou sobre que ela se arrepende de não ter entrado em contato, né, com esse pessoal. Então, gente, a gente está tentando colocar aqui alguma coisa aqui nessa região. A cada dia que a gente vasculha as pessoas do local, a gente percebe que tem tantas histórias lá que se falam a respeito, né. É uma pena que muitas das histórias que nós ouvimos lá não foram gravadas. Então fica muito difícil, assim, como o pessoal contou uma história para mim, eu chegar aqui e tentar reportar a história para vocês, como a pessoa me passou. Então não há possibilidade. Agora, quando a gente procurou fazer alguma gravação, tem outras gravações aí, de outras pessoas que eu também vou aproveitar que eu estou já nessa pegada aqui de mostrar alguma coisa que rolou aqui em 2020, eu vou trazer mais uma matéria aqui. Provavelmente são matérias mais curtas, tá? Essa aí eu deixei rolar a matéria inteira pelo fato de que eu achei muita coisa interessante que ela acabou dizendo, né? Tá? Então é isso, gente. Eu não sei até que ponto aí a Lila Coutinho está aí, né? Ela chegou, ela deve ter visto aí. Se tiver alguma pergunta para fazer, se eu puder responder, fica à vontade. Eu estava respondendo aqui a respeito do Bob Lazar, né, que me perguntaram aqui, quem foi que me perguntou aqui, eu nem lembro aqui, porque é tanta gente aqui que eu estou vendo, e às vezes não dá para guardar o nome de todo mundo, né, e estava me perguntando sobre o Bob Lazar, né, o que eu sei a respeito, eu acabei dizendo aí, acho que vocês viram aí no texto, que a minha opinião, acredito que ele tenha dito, tudo bem, é a história dele. Acredito que dentro do âmbito dele existe uma veracidade, mas eu acredito muito que existe coisa obscura no meio de toda essa história, que provavelmente ele foi um cara também usado para efeito de marketing, né? Porque tem determinadas coisas que às vezes não bate uma história com a outra, né? E a gente sabe que nesse período foi bastante complicado, pessoas que saíam do serviço de inteligência e que abriram a boca, que realmente não sobreviveram a isso, né? Foi um momento bastante negro, digamos, na história americana. E o Bob Lazar está até hoje aí, né? Mesmo que ele esteja aí se arrastando do jeito que pode, né? Aliás, gente, eu estou vendo até uma série aqui no Netflix, né? Muito interessante. Não costumo ver muita televisão, mas com esse período de festas, eu até lembrei muito do Curitibanos, que ele sempre está relatando alguma coisa de seriado, né? E eu estava vendo um seriado muito interessante, que é sobre, que está dando a impressão que fizeram a história em torno do Elon Musk, sabe? Está parecendo, é claro que existe toda aquela fantasia em torno da história, né? E eu achei muito legal, que eu acho que é Salvação o nome do seriado. E eu estou achando legal assim, a história, né? Porque a gente vê, dá para a gente poder entender como mais ou menos funciona o serviço secreto, né? Quando nações entram em atrito, entram em conluio, né? Para poder produzir alguma coisa. E, então eu estou vendo ainda a série, né? Não daria nem para falar como o que na verdade é, mas eu até recomendo vocês, eu estou achando legal a história, porque parece que estão espelhados em um cara que hoje existe, que é o Elon Musk, né? Com aquelas naves e tudo, então tem uma história muito legal. Então é isso, gente, tem aqui a Noite de Mistério OVNIs, que tinha, aliás, você, meu caro, você tinha falado que eu tinha convidado você para, quando eu deixei aqui o link aberto, né, que você até falou que você toparia, não foi isso? Você toparia participar aqui
da nossa bancada, e eu até estranhei que você não apareceu, tá? Então ele está perguntando, boa noite, né? Você acha que agora que o caso Varginha completa 25 anos, alguém irá falar? Amigo, sei lá, tem um pessoal ainda debruçado nisso ainda, né, meu querido? Eu não lembro o seu nome, você me deu o nome, mas agora eu não estou lembrado do seu nome, tá? Você me desculpe, né? E você me passou um recado pelo WhatsApp. O que eu acho é o seguinte, tem o João Marcelo, que é um grande cara, né? Um cara que eu considero um dos grandes ufólogos aqui no Brasil, pelo fato que ele está deixando um legado assim monstruoso de documentos, de vídeos que ele geralmente traduz e coloca. Eu conversando uma vez com o João Marcelo, que ele está encabeçado, ele e o Marco Leal está encabeçado no caso Varginha, né? Através da revista UFO. Então, ele teve aqui no canal, acho que tem mais ou menos um ano atrás, e ele trouxe alguns relatos de algumas coisas que surgiram depois disso aí, né? Agora, o caso Varginha é tal negócio, é aquele saco sem fundo, né? Quanto mais se procura escavar o assunto, aparece mais indícios, mais coisas, mais histórias, né? E aquelas coisas que a gente até acabou relatando ontem sobre aquele esquema mesmo, que tem determinada história que não pode ter fim. Eu vejo que esse é um dos casos que não pode ter fim, né? Porque é um caso emblemático aqui da própria ufologia brasileira, né? Eu não sei se é o mais visto no mundo, é o mais importante, eu não saberia dizer. Diz o Gevaer que no mundo inteiro é um dos casos mais comentado no mundo, né? Eu vi ele uma vez falando isso. Agora, quer dizer, eu não viajo para fora, eu não sei, né? Eu não sigo nenhum pesquisador de fora. O que eu acredito é que tem muita parte da história que tem história mal contada, né? Então, o que eu vejo no caso Varginha, dentro da minha opinião, até eu com toda a liberdade, eu posso dizer que até eu e o João Marcelo já passamos uma tarde inteirinha conversando uma vez, né, sobre o relato, muito antes dele ele tá dentro da pesquisa em si, né, que agora ele faz parte mesmo do corpo de pesquisa. E ele tem relatado coisas incríveis. No meu canal mesmo, há um ano atrás, ele esteve aqui e trouxe alguns relatos interessantes, sendo que houve no passado umas controvérsias também em relação a isso, né? Então a gente não sabe, são casos que aconteceu, provavelmente, pelo que se sabe, é um caso verdadeiro, né? O que talvez tenha atrapalhado esse caso verdadeiro é que algumas pessoas usaram o caso por determinadas razões e criaram um monte de coisa em cima do caso. Então, talvez essas rebarbinhas que foram criadas, isso aí que atrapalha um pouco, né, o estudo. Agora, pessoal sério, né, que nem o João Marcelo, o Marco Leal também, que está envolvido nisso, tem outro rapaz também que teve, que eu não lembro o nome dele, até me desculpe, que faz parte lá da equipe, né. Então, é uma questão de aguardar. Agora, o caso Varginha, não adianta ficar aqui falando que vai falar as mesmas coisas que todo mundo já sabe, né? Então, o negócio é a gente aguardar esses pesquisadores aí de campo para ver se eles conseguem trazer coisas novas, né? E talvez passar borracha naquelas coisas a mais também que algumas pessoas envolveram o caso. Agora, foi um caso bastante complicado, né? Teve as duas pessoas importantes desse caso que teve lá a fundo, eles não falam mais sobre o caso. Então, com certeza, tem coisas estranhas em torno disso, né? Porque o cara não fala mais sobre isso, se recusa a falar. Então, é óbvio, né? Se a pessoa for um pouquinho mais inteligente, vai poder entender, talvez o que seja. Não sou eu que vou falar aqui, né? Então, existe realmente um mistério, né? Nesse caso aí, tá? Então, uma coisa que eu estou podendo dizer. Deixa eu ver aqui o Hitzel, aqui, pela singela opinião dele. Pacassini foi o cara do caso Varginha, falou tanto que expôs tantos que atiraram até na janela da casa da própria mãe dele. Meu amigo Hitzel,
Eu estou achando que o negócio vai muito mais além disso aí, tá? Né? Entendeu? Não foi só ele que teve problema sério na época. Mas acredito que existe muita coisa aí que também é história mal contada, tá? E talvez seja aquilo, talvez, que eu, aproveitando, é alguma coisa que eu também acredito. Isso aí é uma crença minha, particular, né? Não quero que ninguém pense como eu, tá? É como algo semelhante ao caso também do Bob Lazar, né? Então, talvez tenha sido implantada determinadas informações inexistentes, provavelmente, apenas para desviar a atenção do caso, né? Eu acredito também, eu posso estar enganado, né? Que no caso Varginha aconteceu algo semelhante. O que é um mistério. Ninguém vai falar para você com certeza, porque sabe que não pode. As pessoas que estiveram muito envolvidas nisso sabem que não pode abrir a boca, né? Por isso que às vezes eu fico pensando, por que o Bob Lazar abriu a boca? Será que ele foi um cara aí realmente programado para ele sair para abrir a boca? Porque os americanos na época tinham que dar resposta a algumas perguntas, né? Então, vai saber também, né? Vai saber. Eu posso também estar enganado, né? Um monte de coisa, eu não sei, né? Eu acho que fica às vezes até mais fácil você ter um entendimento sobre um ET do que praticamente sobre o próprio ser humano, né? Porque o ser humano, ele tem outra característica, ele é mentiroso, ele te enrola, entendeu? Então, isso que fica difícil para a gente estudar o assunto. Então, acredito que o caso Varginha tem que deixar lá, quem sabe uma hora eu trago aqui alguma coisa, até o próprio, porque agora tem que trazer o João, né? Tem que trazer o João e eles para falar, porque eles que são autoridade no assunto hoje, né? E talvez esquecer todos esses autores antigos aí que não querem mais tocar no assunto, né? Tá? E tem muita coisa aí que eu sei que eu também não posso falar, tá? Porque é aquela coisa, aquele cara que fala muito, às vezes não sabe nada, né? E aquele cara que sabe, ele se cala. Então tem isso, né? Precisa tomar cuidado. Mas é isso, né, meu amigo? Deixa eu ver o que você está dizendo. Pior que o Green, infelizmente, tem razão, não tinha pensado nisso. Sem esclarecimentos oficiais, virou folclore ufológico, triste. Então acho que o Grey aqui ele colocou numa posição mais amena, né? E eu não vejo muito como folclore, eu vejo mais como um ganha-pão de muita gente ainda, né? Tá? Mas provavelmente o Grey tem a razão, isso aí vai acabar virando folclore, porque já foi palco de piadas isso aí. Foi palco de estudos muito sérios e já foi palco de piadas, né? Então, não se sabe, né, Ritzel? Infelizmente, assim que caminha a humanidade, né, vai fazer o quê, né? A nossa Terra, ela é feita por homens, né? E os homens poderosos podem fazer o que quiser, né? Até quem sabe mudar uma história, como muita coisa da nossa própria história foi mudada. É que hoje a arqueologia está levantando, e eles não mexem naquilo que foi exposto no passado, né? Até quando vai isso? Então, estamos vivendo uma eterna mentira. O que vai ser dos nossos jovens daqui para frente, hein? A garotadinha hoje que é criança, que vão ser adultos lá na frente, hein? O que vai acontecer? Então, aquelas, talvez, determinadas mentiras que são colocadas hoje vai se tornar verdade amanhã. Mas a verdadeira verdade, ela fica praticamente esquecida, né? Porque são verdades que não há interesse, talvez, de alguns. Então, vamos colocar de uma certa forma bem fria para falar nisso, né? Deixa eu ver mais aqui, aproveitando que você está falando comigo, que nem cogita em abrir a boca novamente sobre o caso. O cara ficou traumatizado com as ameaças de morte. Será que só foi isso, hein? É que eu pergunto, hein? O Birajara também teve uns problemas semelhantes. Será que foi isso? Então, gente, ainda bem que nós somos apenas pesquisadores, né? Nós somos apenas curiosos, que estamos aqui apenas fazendo comentário. A gente não está dentro realmente do palco, né? Porque dentro do palco mesmo deve estar rolando muita coisa que nós não sabemos.
E em torno disso, eu acho que deve ter muita coisa, muita sujeira no meio disso aí também, tá? Na verdade, eu prefiro nem ficar comentando muito a respeito. Pode ver que no meu canal, você pode ver aí, eu tenho mais de 800 vídeos, coisa que deve ter hoje uns 680 no ar, acho que tem até mais no ar, né? Porque muitos eu tirei do ar, e, sei lá, eu nunca trouxe esses casos, eu nunca trouxe Operação Prato, e você vê, são os clássicos, né? Mas eu vejo da seguinte forma, eu quero trazer coisa nova, que nem eu trouxe o caso da Jerusa aí. É um caso que eu fui lá, peguei, trouxe, gravei, tá aí para vocês, apesar que ali não foi feito um programa ali, apenas eu fui lá, abri a câmera e a gente bateu um papo, e ela expôs lá, entendeu? Então a ideia foi trazer coisas novas, né? Porque trazer aquelas coisas que todo mundo conhece, todo mundo já sabe, eu vou só vir aqui falar mais falando a mesma coisa, tá? Então, por isso que a ideia de trazer, de abrir, por exemplo, esse acervo que eu fiz aqui, eu e o Moreira aqui no ano passado, porque ele é importante, porque se eu não passar hoje, eu não vou passar mais. Aí o que adiantou? Eu fui lá no território lá dos ETs, fui lá, gravei depoimento, gravei um monte de coisa e não mostro para vocês. Então é isso que eu estou pensando, né? Entendeu? Então eu tenho mais uns relatos interessantes aí. Aquele rapaz ontem que eu estava conversando, esqueci de falar, porque eu falei de uma nave gigantesca que eu vi, né? E tem um rapaz lá que falou de uma nave que era maior que um campo de futebol. Ele viu pertinho lá, era coisa de 5 horas da manhã. Eu vou ver se eu trago amanhã o relato dele. Ele e o primo dele. Então, ali realmente existe, nessa região, existem naves gigantescas. De onde é, eu não sei. Por isso que a nossa ida lá é tentar, sei lá, saber um pouquinho mais, vamos pôr. Saber, na verdade, nós não iremos nunca saber, com certeza. Mas, pelo menos, vai valorizar, incorporar mais algumas informações para a gente, né? Então, essa é a ideia, pelo menos, do canal, é essa aqui, né? Deixa eu ver aqui, o Ritzel está falando, estou pegando você, porque você que abriu aqui uma série de discussão, né? Então, você está falando do outro caso também, que é... Então, tá vendo? Então, tem vários casos traumáticos, entendeu? Tem vários. Até me perguntaram se eu ia falar, até que a Nahi, ela me passou aquele caso da Turquia. Eu estava vendo lá, Nahi, e está vendo, olha, tá um negócio, precisa tomar cuidado com a informação na internet, gente. A parte daquele vídeo que a Nahi me passou, vocês não estão sabendo, viu, Nahi? Aquilo lá eu já vi em outro lugar há muito tempo atrás, viu? Uns 3, 4 anos atrás. Quer dizer, dessa vez veio de uma forma, digamos, mais completa. Mas aquela fotografia que o cara pegou lá com o zoom, que aparece o filme, eu não sei que língua que ele está falando, alemão. Não, acho que é turco que ele está falando mesmo, né? Então, aquilo não foi agora. Ou foi uma outra vez que aconteceu com a mesma nave. Agora, aquela nave ali, eu já vi um outro caso, eu estou tentando me lembrar, há um tempo atrás. Então, você vê o problema das confusões que às vezes fazem, é a mesma coisa. Eu estou colocando data aqui, isso aí você pode ver que eu coloquei aí, acho que foi 14 de março, eu coloquei data nesse vídeo, porque eu não quero pôr esse vídeo como eu fui a semana passada e gravei, não. Esse vídeo foi gravado aí há, sei lá, há 10 meses atrás, 9 meses atrás, entendeu? Porque você pode se enganar com algum outro cara que pega alguma coisa que saiu aí há 10 anos atrás, coloca aqui novamente como novo. E as pessoas absorvem esses assuntos e acabam difundindo aí. Esse é o grande problema que a gente passa hoje no aspecto da informação, tá? Então, isso que eu tomo cuidado. Esse caso aí eu vou dar uma olhadinha direitinho, né, tá? E eu vou tentar passar aqui depois. Mas, de princípio, como é começo de ano, muitas pessoas estão viajando, também as pessoas cansadas e tal, eu estou procurando dar um tempinho para montar uma grade, para trazer algumas pessoas aqui. Enquanto eu não consigo, eu não falei com ninguém para trazer aqui como convidado, eu estou aproveitando esses dias e passando essas matérias, né, que eu acho interessante,
Tá bom, gente? Então, essa é a ideia básica é essa. E, então, não é falar, poxa, ficar falando a mesma coisa. Não é falando a mesma coisa. Pô, eu estou falando um negócio que nós vivenciamos, né? Nós somos provas vivas do negócio. É diferente de você pegar alguma coisa que foi outra pessoa que te passou, entendeu, gente? Então, o canal, pelo menos o canal do Edneu, ele está trazendo matéria do canal. Nossa, não é matéria que a gente pegou no YouTube e estamos reportando aqui como as pessoas fazem. Então, a matéria aqui foi matéria gerada pelo próprio canal. Inclusive, esse ano aqui tem aí vamos tentar ver a possibilidade da gente estar a campo, pelo menos uma vez por mês, para levantar. E com certeza vamos trazer muito mais coisas. Agora, em termos de valores, não dá para saber, né, gente? Aí é uma avaliação de vocês. A matéria que nós escolhemos, eu estou passando aqui. Agora, vai de vocês avaliarem, né? O meu trabalho eu fiz, né? Tem pessoas que realmente relataram coisas que parecem, mesmo que sejam fantásticas, são coisas que parecem que sejam verdadeiras, né? Porque são detalhes incríveis que a pessoa fala, né? A pessoa, quando conta uma história sem muitos detalhes, é porque talvez essa história, vai lá saber de onde veio essa história. E, então é isso aí. Mas vamos ver a possibilidade, eu queria trazer alguém que conheça bem a Operação Prato, para poder também a gente trazer o canal. Nós já falamos sobre o caso Barroso também, que eu acho que é um caso estranho, enigmático aqui no Brasil, né? O caso da Elizabeth, nós trouxemos já muito por cima, da máscara de chumbo, já trouxemos também, já levantamos toda uma parte interessante que a gente conseguiu levantar. E é isso, né? O nosso trabalho de pesquisa é esse, né, gente, tá? Então é isso aí. O Fred, que está falando aqui, Fred, deixa eu ver se vale a pena. Então essas coisas, Fred, então você vê essas coisas assim, por exemplo, é coisa que, sabe, isso aí já é coisa passada né? Não sei até que ponto isso aí, né? Isso aí, para mim, ainda trata-se de uma tremenda fantasia, né? Que as pessoas adoram a fantasia, né? O ser humano adora, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver aqui, o Grey está falando isso, ó. O caso da Turquia já passou 10 anos sendo estudado e perguntar, tá vendo, Grey? Você matou a charada, tá vendo, ó? Né? Então, o Grey está falando, esse negócio da Turquia, Nari, que eu estava comentando, olha, porque eu já vi essa história lá atrás. Então, eu não sei se eles liberaram mais documentos, eu vou dar uma olhada. Agora, o documento que você me passou é incrível mesmo. Daria para colocar aqui no canal, né? Mas eu quero evitar de ter problema com o YouTube, né? Ficar colocando imagem assim, né? Tá? Mas obrigado, Cris. Você pelo menos deu uma pincelada aí no que eu também achava, porque aquilo lá eu já tinha visto. Mas você vê, mas ultimamente parece que o pessoal está falando como é coisa nova. Tá vendo como que é a informação? O Ritzel está falando que foi de 2009 a 2010. Está vendo? Acho que foi isso mesmo. Que eu lembro disso aí, que nem Hangout eu fazia ainda, meu. Tá? Eu faço Hangout há 4 anos só. Mas eu já sempre pesquisei, tem vídeo que eu já fiz sobre ufologia, né? Muito antes de eu ter canal, né? Tem vídeo de ufologia que eu já gerei. Para terminar, deixa eu pegar da Leila aqui, viu? Hoje respeito bem mais quem tem coragem de expor seus relatos. É muita exposição e corre o risco de ser ridicularizado. Isso mesmo, Leila. A primeira vez que eu passei apesar que eu sei que até o Grey estava no meio, mas ele estava com gracinha. Eu sei que eu já conheço o Grey, né? Mas as pessoas começaram a questionar, me botar na parede. Eu falei, para com isso. Sai fora. Olha para minha cara, eu vou ficar agora... A pessoa aqui vai ficar interrogatório comigo? Eu preciso disso? Não preciso. Eu apenas relatei o que aconteceu naquele momento, fim. Tá? Não estou pedindo para ninguém acreditar. Na verdade, é que eu falo, eu quero que se dane. Quem quiser acreditar, maravilha. Quem não quiser, não vai fazer diferença para mim. Porque foi uma experiência pessoal minha e de outras pessoas, fim. Então, eu coloco nessa situação.
Mas é muito difícil as pessoas se exporem, né? Porque é complicado mesmo. Bom, gente, eu acho que deu para mim terminar aqui o meu relatório, né? Eu espero que amanhã eu tenha mais alguma coisinha para trazer aqui. Eu vou deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês. A minha ideia foi só expor essa matéria. Amanhã também eu vou trazer uma outra parada aqui para a gente dar discutir mais um pouquinho, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês. Desculpe as pessoas que eu não consegui ver os relatórios, né? E eu espero que fiquem todos em paz, tá bom, gente? E até amanhã. Abraços a todos, tá bom? Obrigado.